Pessoal, já vai começar o vídeo. Antes, eu esqueci de falar duas coisas. A primeira é, não deixe de curtir isso. E depois que eu terminei de gravar, eu vi que o vídeo ficou com quase 40 minutos. E é assim, eu precisava falar muitas coisas sobre esse novo momento, esse novo relatório. Então, pessoal, coloca na velocidade 1.5. Não deixe de assistir o vídeo, porque tem muita informação importante. Não deixe de assistir. Mas coloque na velocidade 1.5, que eu sei que o tempo de vocês é precioso e eu não tinha noção que o vídeo tinha ficado tão longo. Mas então coloquem na velocidade 1.45, então bora pro vídeo aí. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? E finalmente saíram os relatórios HGs, HGLG, HGCR, HGRU, HGFF e os fundos do Pátria, né? A gente vai analisar, essa semana tem bastante fundo do Pátria saindo aqui no canal. Mas vamos falar primeiro sobre o HGLG, e como vocês estão vendo esse vídeo, eu estou gravando ele na segunda-feira, vocês vão ver o horário, 8 horas da noite, ele está saindo na terça-feira. Era para eu ter estudado esse relatório no fim de semana, mas eu não tive chance, porque a minha filha ficou doente com otite, então eu fiquei por conta dela e aproveitei para estudar alguns fundos que eu vou gravar hoje para sair durante essa semana. Mas, pessoal, como vocês sabem, eu tenho um grupo do WhatsApp, que tem o link aqui na descrição, tem quase 1.000 pessoas dentro desse grupo, e eu, assim, de vez em quando passava um olho, muitas pessoas reclamando do relatório, reclamando do relatório, reclamando do relatório, reclamando do relatório. E aí eu fui ver o relatório, quando eu estava estudando o relatório, cara, na boa, o relatório, assim, primeiro, vocês vão ver, quem não viu o relatório ainda vai ver agora, vocês vão ver que o relatório tá padrão Pátria. É o relatório que todos os fundos do Pátria estão adotando. Estava na hora, obviamente, dos fundos, dos relatórios dos fundos da CSHG serem mudados, né? Mudados para o formato Pátria. Se você gosta ou não dos relatórios antigos, aí é uma questão de gosto. Mas a questão é a seguinte: isso já era meio previsível que ia acontecer. O que a gente precisa cobrar aqui, pessoal, não é. Primeiro, a gente precisa cobrar se o relatório traz as informações que a gente precisa. E aí, por isso que eu volto a insistir que você assista o vídeo que eu fiz no último domingo, sem ser esse da contabilidade, no anterior, onde eu fiz um vídeo sobre relatório gerencial, as coisas que você precisa enxergar no relatório gerencial. Se ele é bonito ou não, o que importa pra gente é a informação. É claro que quanto melhor visualmente ele for, melhor. Mas se não adianta nada o relatório ser bonito visualmente, mas não tem informação. E o outro ponto é o seguinte: o que a gente precisa cobrar de fato é: esse vai ser o novo normal do Pátria em relação aos fundos aos HGs? Porque a gente já sabe que os fundos da VBI, eles saem no final do mês. Já os fundos da CSHG não, eles sempre saem no começo do mês. De algumas vezes por volta do dia 8 até o dia 15. Será que eles vão sair agora no final do mês mesmo? Esse é um ponto que a gente precisa cobrar. Será que esse vai ser o novo normal dos fundos do Pátria? Esse é um ponto que eu acho que é mais relevante. Tá? Assim, por mais que saindo dentro do mês, eu ainda acho aceitável, mas aí que tá, você tá regredindo. Uma coisa é você mudar o relatório, mantendo informações, acrescentando informações, que inclusive foram acrescentadas informações que não tinham no outro relatório, porém, o que a gente precisa cobrar é a velocidade de publicação. E isso é muito ruim. Se os relatórios dos HGs começarem a sair no final do mês, isso é muito ruim porque você você regrediu. Isso é muito ruim. Isso a gente tem que cobrar. Agora, se o relatório está diferente em termos de cor, de disposição de informação, isso aí é uma questão de gosto. Vocês vão ver pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram. Mas tem as informações que a gente precisa? Se tem, beleza. Agora, o prazo do relatório é algo que a gente não pode negociar. Esse é um ponto importante e é isso que a gente tem que cobrar do Pátria, que mantenha as publicações até o dia 15, 16, que eram como que estavam sendo publicados anteriores, beleza? Então vamos para o relatório gerencial, pessoal. Eu não vou ficar aqui, se vocês entrarem no vídeo para ver eu ficar metendo pau em relatório, vocês podem até parar o vídeo agora, porque o meu objetivo aqui é sempre trazer informação relevante para vocês, algo que a gente discutiu no relatório passado, sobre aquela transação entre HGCR e HGLG, e eu trouxe algumas informações nesse vídeo que, de fato, no relatório gerencial não mostra, mas a gente foi buscar os informes para tentar entender algumas coisas. Mas então, bora para o relatório gerencial do HGLG 11. Então vamos lá, pessoal, como vocês podem ver, mudança do relatório. Aqui uma opinião pessoal, eu não gostei dessa dinâmica de cores, ficou difícil de ler algumas informações. Se você não tem um monitor muito bom, isso pode atrapalhar.
tá? Se você não tem um monitor que tenha uma resolução boa, isso pode atrapalhar. No celular eu não senti tanto problema, na tela do meu Mac não tive problema, mas aqui nessa tela do lado, que é um monitor LG, e não é um dos melhores, digamos, eu preciso comprar um monitor melhor, aqui ficou ruim de ver. Inclusive, se a gente for ver aqui, eles adotaram a mesma postura do relatório, que antes o relatório era esse daqui, né? Era o relatório de comprido, né? Na vertical, agora eles adotaram o padrão horizontal dos relatórios, como todos os outros relatórios da VBI, né? Do Pátria já eram, e agora os relatórios dos fundos HG. Bom, o relatório agora é de abril, como a gente pode ver aqui. Aqui, pessoal, veja como ficou ruim de ver. Isso aqui ficou ruim. O azul não ficou legal o contraste com o branco, né? Não ficou, a gente tem que aumentar para ver. Ainda mais algumas letras que não estão em negrito, eu acho que não pegou legal. Isso, na minha opinião, eu acho que não ficou bom para a leitura. E aí vai de cada um. Eu, pelo menos nesse monitor aqui que eu tô vendo, não ficou bom. Mas nesse monitor aqui onde eu tô gravando, já ficou legal. Não tem tanto problema por causa da qualidade do monitor. Então é um ponto de importância aqui para vocês. Marcado aqui março, porque tem um fato muito importante do HGLG esse mês. Muito importante, a gente já vai falar sobre isso. Pessoal, incluíram esse mês essa questão de panorama de mercado. Colocaram panorama de mercado, algo que, na minha visão, como vocês sabem, eu não sou muito fã disso. Em alguns fundos eu até gosto de ler, pegar alguns pontos que são importantes, porque se a gente for ver, na grande maioria das vezes, pessoal, as informações se repetem entre os fundos. Porque assim, a gente sabe o que está acontecendo no mercado nacional quanto no mercado estrangeiro, então trazer isso, e ainda mais no final do mês, não vejo tanta serventia, diferentemente dos fundos que publicam no começo do mês. Por exemplo, os fundos da Kinea, o TRXF e alguns outros fundos que trazem as informações, e aí sim vale a pena você ler para você ver a opinião das gestoras. Mas passado 30 dias, mais até, acaba que isso perdeu a relevância. Então não vejo tanta necessidade disso daqui. Sem contar também que a letra ficou muito pequena. Não sei como é que estão vocês. Isso para quem publica conteúdo ficou ruim. Essa parte ficou muito ruim de ter, porque a gente tem que, para poder ficar legal, a gente tem que dar um zoom aqui para poder mostrar para vocês aqui. Bom, então continuando aqui, aqui é mesmo continuando, usaram 2 slides do relatório, eu acho que foi um exagero isso, um exagero. Se a gente for pegar nos outros fundos, os outros HGs, está o mesmo texto, então eles repetiram o texto. Agora falando sobre o HGLG. E vejam, pessoal, eu coloquei um amarelo aqui, eu não sei, eu queria a opinião de vocês aqui, se vocês acharam que ficou bom esse amarelo, ficou o contraste que tá dando para ver. Porque assim, primeiro o fundo aqui fez os highlights dele, né? Se a gente for ver, não ficou legal. Eu acho que ficou meio eu tive que marcar aqui para poder mostrar, mas aqui os indicadores do fundo, para quem ainda não conhece o HGLG, acho muito difícil isso. Um fundo de patrimônio 5,5 bi, cota patrimonial 162, cota de mercado 168, 160,8. Deixa eu ver quanto que ele fechou hoje. Vou pegar aqui. HGLG 11. 157,70, ele teve uma quedinha aí. Se a gente for pegar nos últimos 6 meses, desde lá da queda do início, ele já subiu aí 10%. É um fundo que oscila muito menos que os outros, né? Muito menos que outros. Tá praticamente negociando no valor patrimonial. Agora deu uma quedinha, né? Tem uma liquidez muito boa, de quase 7 milhões por dia. E um dividendo aí em relação ao patrimonial 8,1 e o mercado 8,2, o que é padrão para fundo de logística. Então, falando aqui sobre o novo modelo de relatório, falando que buscaram abordar uma forma padronizada, atendendo a pedidos de melhoria, e aí a gente vai, durante meu vídeo aqui, eu vou comentar alguns pontos que de fato teve melhoria, alguns outros pontos que eu acho que não melhoraram, e aí eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E aqui, pessoal, acho que o ponto mais importante, tirando todo esse ponto, e aqui vai uma reflexão. O fundo completou 15 anos. Cara, 15 anos. Já passou por. Ele não começou com a CSHG, depois foi para a CSHG, agora indo pro Pátria, e continua sendo um dos melhores fundos que a gente tem na nossa bolsa. Eu até acho que o BTLG atualmente ele superou o HGLG, mas o HGLG continua sendo um baita de um fundo imobiliário, 500 mil cotistas, mais de quase 1,5, 1,6 milhão de ABL, isso é um fundo gigantesco.
E o que é mais importante, pessoal, é o seguinte, é a gente pegar o retorno. 586, se vocês pegarem e fizerem no mais retorno, pessoal, vai dar próximo disso daqui. Então, de fato, isso aqui corresponde à verdade, que é o retorno total, que é valorização com o pagamento dos dividendos, não é só valorização de cota. No histórico, 586%, o que dá 15% ao ano, pessoal, é um baita do retorno. Um baita do retorno, comparado aí com o IFIX e com o CDI dando show. E aqui, pessoal, um ponto importante que eu vi alguns comentários de algumas pessoas falando, poxa, o fundo pagando, as pessoas insistem em ficar falando do HGLG, pagando 1,10 há 3 anos praticamente, se a gente for ver por aí, né, uns 2, 3 anos, agora não vou lembrar de cabeça, mas é mais do que 2 anos com certeza. Falando, o fundo não aumenta dividendo. Só que aí, pessoal, eu preciso até voltar para mim, que aqui é um ponto importante de reflexão. Pessoal, o que vocês precisam parar para se perguntar é o seguinte: será que o fundo, há 3 anos, ele podia pagar 1,10 como quase recorrente? Se vocês pegarem, pessoal, lá atrás, não era para ele pagar 1,10. Ele pagou em 10 exatamente porque a gestão fez por onde? Vendendo ativos, fazendo uma gestão muito boa, uma gestão, como eu posso dizer, gestão ativa, para trazer um 1,10. Então, ele está pagando um 1,10 lá atrás que não era para pagar. Quando eu falo não era para pagar, ele não tinha recorrente quase suficiente para manter esse pagamento. E hoje ele está se aproximando. O que a gente tem que pegar, pessoal, é a evolução do recorrente. Não considerem não recorrente na conta que vocês fazem. Porque o não recorrente, como o próprio nome diz, ele é não recorrente. Ele é um dividendo que é oriundo de ações ou de movimentos que o fundo faz que não são da própria alocação, que não são o objetivo do fundo, são de vendas que ele faz ou de alguns recebimentos extraordinários que fazem com que ele potencialize o resultado. E aí esse é o ponto importante, pessoal, peguem o histórico do fundo, não fiquem se baseando no curto prazo. E aí eu volto a falar, pessoal, desse monte de investidor que entrou recentemente, no último ano, os 2 anos, em fundo imobiliário, comprando fundo por causa de dividendo e não fazem ideia do que estão comprando. E quando eu falo não fazem ideia que estão comprando, não entendem como funciona o mercado imobiliário. Pessoal, um fundo de logística com essa qualidade e pagar 9% ao ano, você leva essa informação para qualquer investidor, principalmente investidor de mercado físico, de imóvel físico, os caras dão risada, falam, não é possível que um fundo entrega, que um imóvel entrega isso. E mesmo assim ele continua entregando 8 a 9% ao ano, pagando 1,10. E o mais importante disso tudo, vocês têm acompanhado isso na evolução do recorrente do HGLG. Cada vez mais ele se aproxima do recorrente como 1,10. E ele se aproximando do recorrente como 1,10, a chance dele aumentar o dividendo com giro de carteira, isso é muito mais provável de acontecer. Algo que a gente pode levantar um pouco a lebre, levantar um pouco a discussão faz tempo que o HGLG não movimenta a carteira. A gente viu o BTLG recentemente movimentando a carteira, fazendo emissão. O HGLG já faz tempo que não faz emissão, embora seja difícil ele fazer emissão, mas poderia fazer emissão para comprar por cotas, como outros fundos têm feito. Mas eu acho que o fundo ele deu uma estagnada exatamente por causa desse movimento da compra do Pátria da CSHG, algo que demorou um tempo, se a gente for pegar o prazo todo, praticamente um ano e meio a 2 anos para esse processo completar. Então acho que agora com o fundo entrando no Pátria, sendo assimilado, eu acho que vai ganhar atração. E eu já vou comentar alguns pontos sobre isso, o que pode vir para o futuro. Então, pessoal, assim, cuidado com esse tipo de informação que vocês têm, porque de fato 1,10 para esse fundo é excelente, é muito bom pelo preço que ele está, pelo preço de negociação. Então tome muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então, voltando aqui, então aí ele atingiu essa marca, né, e falando que a trajetória do HGLG foi marcada por resiliência frente a diversos ciclos econômicos. De fato, pessoal, o fundo que está há 15 anos, ele se prova no tempo, ele se provou no tempo. E isso eu sempre gosto de falar para quem está iniciando a jornada nos investimentos em fundos imobiliários, considerem o histórico, pessoal. O histórico ele é muito importante no investimento. Assim, você tem 2 fundos, um com histórico de 15 anos e um que começou há 2 anos, dê preferência porque tem de 15. Porque o de 15 anos ele já se provou no tempo, ele já passou por mercado de crise, por mercado de alta, por mercado de crise, por mercado de alta. Então, isso vale muito para análise até de fundo de investimento mesmo. Peguem janelas longas, porque aí você vai ver como é que o gestor se comportou em momentos de crise. Tá? Então isso é muito importante. Parabéns ao HGLG por essa marca aí, que esperamos que muitos outros fundos cheguem nessa marca. Bom, aqui, pessoal, falando sobre
Aqui, isso aqui é novo, né? Eles colocaram essa visão um pouco diferente na questão de indicadores imobiliários, 28 ativos, 149 locatários. Aqui é importante, pessoal, porque a gente não tinha essa informação aqui da quantidade de locatários que o fundo tinha no total. A gente tinha acho que os 20 maiores, se a gente for pegar aqui, a gente não tinha um número total de... Se a gente olha aqui primeiro, a gente não tem a quantidade de imóveis. Para a gente saber a quantidade de imóveis, a gente tinha que descer aqui no final, que tinha a quantidade o total dos imóveis do fundo, a gente tem que contar. Então tá aqui, ó, a gente tinha que contar os imóveis. E os inquilinos, se a gente for pegar, ele tinha aqui exposição locatária por outros, né? Tinha os maiores e outros. Agora a gente sabe de fato quantos locatários o HGLG tem, 149. Isso é muito bom. A BL é em números fracionados, né? Sem ser 1.6, por exemplo. O Yale, isso tá lá, eles trouxeram para a página inicial, vacância física e financeira, que reduziu em relação ao mês passado, mas isso tinha. Preço médio por portfólio, acho que isso tinha também. Acho que isso aqui tinha no anterior. Não, isso tinha também. E o aluguel médio, isso aqui não tinha. O preço por metro quadrado não tinha. Aliás, acho que não tinha em lugar nenhum. O preço médio de locação do portfólio também não tinha em lugar nenhum. Mais uma informação importante aí, mais um ponto positivo. E aí eu vou falando, pessoal, as pessoas se prenderam muito com... eu vi algumas pessoas reclamando da quantidade de informação que o relatório trouxe, que deixou as pessoas perdidas. Aí eu falo, as pessoas reclamam quando um relatório não tem informação, agora reclamam quando tem demais. Percebe que não vai agradar nunca? Então, se baseie no que você precisa ter de informação no relatório gerencial. Você não é obrigado a ler tudo, gente. Vejam o relatório e vão nas informações que vocês precisam. Não precisa ficar lendo o relatório. Vão no que... Cara, assim, é impressionante algumas pessoas reclamando de... Bom, então, falando aqui sobre... Deixa eu ver aqui, entendemos investimento... Cara, eu li tanta coisa, eu marquei alguns pontos aqui importantes, falando de retorno aqui. Até o momento a gestão foi capaz de gerar resultado, aí a continuação lá dos 15 anos, e sobre o mês, né? Só lembrando aqui que o fundo colocou o portfólio, o quanto que é a média, isso é bom até para a gente poder comparar com outros ativos. E até para a gente ver, entender quando ele renova alguns contratos e vê imóveis, para ver aonde que está a vacância financeira, se são imóveis com renda de alocação mais alta do que a média do portfólio, isso é muito importante de ver. Como a vacância física financeira tá parecida, provavelmente aonde está vazio é basicamente R$ 25 por metro quadrado, a média desses lugares, senão a vacância financeira e a física estaria diferente. Sobre os rendimentos, o fundo aí gerou um total de 1,37, pagou 1,13, muito parecido com o que eles traziam no início do relatório, quanto que o fundo gera de receita bruta e quanto que ele gera de receita distribuível, porém ele pagou 1,10, aumentando um pouco a reserva, né? E aqui ele mostrando que eles receberam o trimestral da Volkswagen, como a gente já sabe, inclusive a gente já sabe que teve a questão do reajuste, reajuste não, né? Da renovação do contrato com a Volkswagen. Então o fundo aí teve o recebimento do trimestral, por isso que ele gerou a mais e pagou 1,10, como a gente já sabe, algo que já era previsto isso. Sobre movimentações, eles colocam que o fundo segue com uma boa performance, tendo assinado mais de 14 mil metros quadrados em novas locações, que vão discorrer ainda. O mês encerrou a vacância, diminuiu a vacância, desculpa, encerrou não. Diminuiu a vacância, que o mês passado estava 6,7, se a gente for pegar aqui, ó, estava 6,7, 6,6 e 6,7 para 5,5, ou seja, o fundo melhorou bastante. Se a gente for ver, 1% numa BL desse tamanho é bastante coisa. Reflexo de 3 novas locações, né, no Log Cone G6, VGLog e Inventa Shop no DCR. O DCR foi aquele, na compra daquele, no ano retrasado que ele fez a última emissão. Bom, continuando aqui. Aqui, ó, além disso, temos assinado a entrada da Electrolux, deixa eu aumentar porque ficou muito pequeno aqui, entrada da Electrolux no ativo São Carlos, que expandiu sua área para mais de 3.700, renovamos mais 10 anos do contrato da Kremer, e aliás, pessoal, aqui é um ponto importante, que volta ao que eu falei no vídeo passado, agora eu não lembro se foi passado ou retrasado, quando eu falei que teve queda em alguns locais, tanto da Ambev quanto, acho que foi a Ambev que caiu, não, a Ambev manteve e a Volkswagen caiu, se eu não me engano. E eu falei no vídeo que
o fundo tinha uma possibilidade de aumento na Cremer, e aqui a gente viu que ele aumentou a Cremer, com aumento de 21% no valor de locação. Isso aqui, pessoal, só para vocês entenderem, quando a gente vê pessoas criticando esse tipo de coisa, não entendem como é que funciona o mercado imobiliário, e isso me tira um pouco do sério. O fato é, se você não entende, não opina. Tá? Esse acho que é o ponto mais importante. Se você não entende, não opina. Agora, se você tem embasamento, poxa, busca. E eu mostrei alguns dados, mostrei inclusive, peguei os dados de locação por metro quadrado na região, mostrando que de fato as locações estavam de acordo. Eu acho que, se eu não me engano, foi do Ambev, que de fato ficou um pouco abaixo mesmo. Mas isso é normal num portfólio que tem 149 inquilinos. Hoje eu posso falar 149 inquilinos, a gente não sabia o quanto tinha antes. Cara, vocês acham que em 149 não vai ter um inquilino que vai reajustar para baixo, outros que vão manter e outros que vão subir? O que importa é, na média, sempre subir. E aqui a gente está vendo que aquilo que, inclusive o fundo comentou isso, que os próximos reajustes poderiam compensar essa perda. E aqui está o exemplo. A Cremer, que inclusive é um dos locatários de maior representatividade. Se a gente for pegar aqui, eu vou mostrar lá depois. Se a gente for pegar aqui, a Cremer era um dos... Aqui, ó, a Cremer era 3,45 do fundo. E eu comentei isso no vídeo passado, que isso tinha a possibilidade e o fundo reajustou. No mês de abril não houve saídas nos ativos do portfólio, já tem mapeada a saída da Plastic Omnium em maio e a West Wing em junho dos ativos de São José e o Skylog, respectivamente. Aí falando aqui que a vacância deve subir para 5,7%, um aumento de 0,2% e perceptível. Desenvolvimento, o Galpão G100, lá do Simões Filho, está com 60% da obra realizada, então está indo muito bem. A gente vai ver depois o gráfico, que é o que importa, a gente vai ver o previsto versus realizado. A alavancagem financeira, aí o fundo está com 11,7%, uma alavancagem controlada, inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Bom, aqui é a performance do fundo. Aqui, pessoal, eu não gostei muito, se a gente for pegar, eu já vi pessoas falando que piorou, mas se a gente olhar, pessoal, basicamente ficou exatamente igual. Assim, só ficou o jeito de mostrar ficou um pouco diferente, porque eu gosto assim, eu prefiro quando você tem um mês anterior para comparar. E aqui adotaram, a XP faz isso, de não trazer o valor do mês anterior para a gente saber o que teve de diferença, isso é muito ruim. Esse é um ponto negativo. Em termos de rúbricas, continua a mesma, não vou falar a mesma porcaria, porque a gente, com o BTLG, subiu muito a régua nas DRS. Então, mas assim, em termos do que era para o que está, continua a mesma coisa em termos de rúbricas. Agora, faltou o mês anterior, e isso é ruim para a gente poder comparar. E aí, como vocês vão ver nos próximos relatórios, provavelmente eu vou copiar, colar, como eu faço nos vídeos da XP, eu pego lá para a gente poder comparar o que teve de alteração para o mês anterior. A gente vê aqui que teve um resultado distribuído de 38 milhões, distribuiu 37,2, guardou um pouquinho. Aqui, pessoal, resultado por cota. Isso aqui é padrão pátria, é isso mesmo, né? Bem bacana esse jeito de mostrar. Mostrando o que o fundo teve de recorrente, o que ele de despesa, lucro retido, e aqui distribuindo em 10. E aqui aquilo que eles mostravam desse jeito aqui, esse resultado por cota, eles estão mostrando assim agora. Mostrando, eu achei que ficou meio espremido, e eu acho que isso aqui era muito melhor desse jeito. Era muito melhor desse jeito, mas tá aqui. E um ponto que me chamou a atenção é que eles não colocam, se você pegar aqui o resultado distribuído, não tem o valor aqui. A gente sabe que foi um 10, mas essa linha pontilhada aqui não mostra o que é reserva, que é o em laranja, e o resultado, que foi 1,13. Se a gente for olhar aqui, é mais ou menos o que eles colocam aqui. Eles colocam o que foi distribuído, o que tinha de saldo acumulado e o resultado. Eles colocaram separado aqui, então essa parte aqui piorou. Na minha visão piorou, porque ficou muito condensado e não coloca o valor aqui. A gente sabe que é o I10, mas se você tiver uma variação de 5 centavos, será que essa curvinha vai subir um pouco? Eu acho que eles precisariam melhorar isso aqui, essa parte aqui, para caber o I10. Colocar um novo slide, melhorar um pouco isso aqui. Eu acho que dá para ocupar espaço no relatório, tirar um pouco daquela parte inicial e colocar aqui. Eu acho que aqui foi um ponto negativo, que eles poderiam melhorar isso daqui. O fundo, isso aqui é muito legal, o fundo tem o passivo, e aqui que a gente vai discutir um pouquinho. O fundo tem o passivo de 775 milhões, referentes às aquisições. Isso aqui ficou muito bom em termos de informação, mas em termos visuais ficou uma porcaria. Ficou uma porcaria, não dá para ver. A gente tem que... se a gente diminuir, a gente não consegue ver, porque ele passa para a página, na próxima página, né? Se a gente for pegar aqui, ó, ficou muito ruim. Eu acho que agora dá para ver melhor. Pessoal, o que eu quero trazer aqui?
Eu não sei se vocês lembram o mês passado, aonde eu falei que o HGLG e o HGCR poderiam ter feito uma troca. O HGLG vendido CRIs para o HGCR. Lembra que o HGCR comprou uma parte de Mega Moda, o Madeiras, Léo Madeiras e um Creditas. Sendo que o Creditas ele comprou IPCA mais 6,5, se eu não me engano, uma taxa ridícula comparada com o mercado, e o Léo Madeiras e o Mega Moda, ele comprou a taxa de face. Não teve nem ágio nem deságio, que também, sim, embora ele esteja uma taxa um pouco maior do que a do próprio título público, mas é estranho isso. Só que o do Creditas foi assim, o fim do mundo o HGCR comprar um ativo com um spread negativo em relação ao título público. E aí eu levantei no vídeo a possibilidade dele ter feito essa compra do HGLG. Só que sem o informe trimestral seria difícil da gente avaliar isso. E aí, pessoal, eu peguei os últimos informes aqui, estão todos aqui. Só que para não ficar pegando aqui, eu trouxe um Excel. E aí, pessoal, eu quero mostrar primeiro um ponto seguinte, antes de mostrar isso. Comparando o que o fundo, porque se a gente for pegar aqui, ó, e aqui eu quero trazer para vocês, para a gente poder comparar os valores. E aqui que eu falo, pessoal, a gente fica perdendo tempo e metendo pau no relatório e às vezes as pessoas esquecem do que é importante, é analisar o fundo. Se a gente for pegar aqui na composição patrimonial, a gente vê que a rúbrica de fundo imobiliário não alterou, ela até aumentou um pouquinho. Porém, CRI reduziu 112 para 89, ou seja, ele vendeu CRI. Parte de renda fixa, 49, foi para 17. E aí, tá, o que ele precisou desse dinheiro? Ele precisou desse dinheiro porque tinha essa parcela aqui, se eu não me engano, qual que era? Deixa eu ver aqui, só para lembrar aqui. Parcelas a pagar. O ITBI, ITBI e o Skylog. Eu acho que tinha mais uma aqui. Eu acho que era esse TechTown aqui, se eu não me engano. 10% do TechTown. Não era essa aqui, não. Não, acho que era uma dessa LogGo aqui, de 76 milhões. Se a gente for ver aqui, deixa eu só abrir o link aqui, só pra gente ver. Ó, se a gente for ver aqui, ó, fato relevante, aqui, ó, 75 milhões a ser paga dia 30 de abril de 2025, ou seja, foi essa que foi paga agora. E aí que tá, lembra que eu cheguei a comentar com vocês, que eu falei, poxa, mas por que o HGLG, o HGRU, ajudaria o HGLG? Será que o HGLG estava precisando de caixa? E de fato, se a gente for pegar, ele estava precisando de 75 milhões para pagar, só que ele não tinha isso de renda fixa. Ele tinha que vender CRI, para não ter que se desfazer de fundo imobiliário. Algo que eu venho falando para vocês, que de fato alguns fundos consideram a parte de fundo imobiliário como sendo caixa, e na hora do vamos ver, pode ser que não seja tão simples assim vender. Algo que eu já falei para vocês que isso com um telefonema o gestor pode vender, mas acho que não era interessante para o HGLG vender. Então ele precisava se desfazer de CRI. E aí ele pode ter achado, falou, pô, quem que pode comprar estes meus CRIs? E aí, pessoal, eu fiz um levantamento aqui, peguei aqui no Excel, só para vocês verem aqui. A parte do HGCR, eu vou falar no vídeo do HGCR, porque para o HGLG, na minha visão, não teve problema nenhum. O que teve para mim foi o HGCR. Se a gente for ver o seguinte, as compras do HGCR foram essas aqui, ó. Ele comprou 6,6 milhões do Mega Moda, 1,5 milhão do Léo Madeiras e 1 milhão do Creditas, dando 9,2. Aqui, pessoal, na verdade, acho que foi um pouquinho mais, foi 10,8, agora eu não lembro de cabeça. Mas foi mais ou menos esse valor aqui, foi em torno de 10 milhões que ele comprou. E se a gente pega aqui, pessoal, olha só, aqui o HGCR como que ele estava antes e como que ele estava depois. Ele aumentou, isso aqui são os trimestrais, tá? O trimestral do quarto tri e o primeiro tri agora de 2025. Esse aqui como que tá a posição desse CRIs, isso aqui eu peguei no informe trimestral, tá? Então aumentou em praticamente 6 milhões aqui, o que bate mais ou menos aqui. Léo Madeiras aumentou 1 milhão e pouquinho, menos de 1 milhão. E aqui no Creditas diminuiu o valor. E aqui no vídeo do HGCR eu vou explicar o porquê disso, tá? Então aqui a gente vê uma diferença de 6 milhões, uma diferença de quase 1 milhão e uma diferença de menos 150 para o patrimônio do HGCR. Tá? No caso do HGLG, ele tinha e esse aqui reduziu em 6 milhões, esse aqui reduziu em praticamente 500 mil e esse aqui zerou, o Credita zerou, 1 milhão. E se a gente for ver, bate os valores, eles só não batem porque tem marcação. Então, pessoal, assim, eu não vou afirmar com 100% de certeza que foi o HGCR que comprou.
Mas, assim, para mim tá muito na cara que foi ele que comprou esses ativos do HGLG, porque as operações batem. E por que que batem? Lembre isso aqui que no vídeo do HGCR eu vou voltar nesse quadro aqui. Por que que batem? Porque você teve uma redução dos CRIs aqui. Se não tivesse sido vendido a posição do HGLG, só teria um aumento no HGCR, mas no HGLG continuaria a mesma coisa. E por que que ele precisou desse dinheiro? Para pagar essa parcela aqui cadê? Qual foi? Da LogGo. Essa aqui da LogGo. Essa aqui agora eu não lembro onde que ela tá aqui mais. Não lembro qual que foi mais. Ele pagou aqui. Que é aquela que eu mostrei pra vocês no dia 20 no 20 de abril, né? Aquela parcela que ele tinha pra pagar. Agora eu não sei onde que ela tá aqui, nem lembro qual que é mais. Não, na verdade ela mostra no outro, né? Ela tá aqui, né? Eu procurando no relatório, só que como ela foi paga, ela não tá mais. Que é essa daqui, ó. Essa parcela aqui. Então, o fundo precisou de dinheiro e o HGRU ajudou. A que custa pro cotista do HGRU? Isso eu vou discutir lá no fundo. Mas pro HGLG, sem problema. Ele vendeu, achou um comprador muito legal, um comprador bacana, que pagou a preço de face, inclusive o outro ele pagou até mais barato do que deveria pagar, mas pro HGLG foi ótima essa negociação. E aqui, pessoal, só um ponto de positivo, por mais que tenha ficado ruim a parte visual, eles melhoraram a questão, porque aqui eles só mostravam até 12 meses, agora eles colocaram um pouco mais curto prazo, colocaram até 6 meses. Isso é bom para a gente ter uma questão de previsibilidade do caixa. Claro que o fundo aí vai ter algumas parcelas grandes lá em mais de 12 meses. Aqui a gente não sabe quando vai ser esses 12 meses. Teria que ver aqui para fazer as contas, mas são 400 milhões aqui. Então aqui a parte melhorou, mas aqui esse acho que é o ponto central dessa negociação da questão de alavancagem. O HGLG precisou de fato de dinheiro para pagar. Ele não quis se desfazer de fundo imobiliário. E aí voltando àquela questão. Será que se ele vendesse fundo imobiliário no mercado secundário ele teria perda? Quais são esses fundos imobiliários? Eu mostrei no vídeo passado e isso teve uma evolução no relatório. Mas aqui é só para a gente fechar esse ponto. A gente fica se prendendo muito a detalhes de relatório, se ficou bom ou não, cor ou não, e esquece de avaliar o que é importante. O dinheiro do fundo, para onde que está indo? E por que que o fundo precisou fazer essa movimentação? Lembrando, pessoal, voltando aqui, como nenhum dos dois fundos menciona a operação, não dá para afirmar que foi vendido um para o outro, mas tudo leva a crer pela dinâmica que eu mostrei para vocês, tudo leva a crer que foi o HGLG que vendeu esses ativos para o HGCR, tá? Bom, aqui o saldo devedor do fundo, a gente vê que o fundo ele tem uma alavancagem, a alavancagem é muito barata. Se a gente for ver aqui as taxas, isso eu venho falando para vocês, as taxas são muito baratas, não vale a pena pagar, amortizar, porque o fundo está com carrego positivo nessa dívida. Só que o problema é o seguinte, o carrego é positivo, só que ele precisa de dinheiro para amortizar. Então ele precisa de dinheiro para pagar, né? Bom, aqui os ativos imobiliários ficou aqui, ó, se vocês verem, não dá para nem enxergar aqui. Isso aqui ficou muito ruim, não dá nem para enxergar a porcentagem. Então acho que se vocês quiserem mandar e-mail, aí eu acho que vale a pena, até para falar, vocês podiam melhorar as cores, porque ficou muito ruim de visualizar. Ativo por classe, por segmento, alocação por inquilino, aqui muito parecido com como que é hoje essa parte de gráfico, como que é o LVBI, os outros fundos, né, que já tem esse padrão de contrato, então de relatório. Carteira de ativos, reajustes. Aqui o histórico de vacância, concentração de revisionais, tem bastante coisa para esse ano. Eu acho que aqui já, se eu não me engano, isso aqui já era para ter mudado, porque a Kremer já fazia parte desses 54. Se a gente for ver aqui, ó, vou pegar no relatório passado, quanto que tinha de revisional, ó, 54%, e a Kremer fez revisão. Então eu acho que isso aqui tá errado. Isso aqui tem que diminuir, porque a Kremer era um grande contribuinte para esses 54% aqui. Quer ver a história de vacância? Que a carteira de ativos, né, muito legal, mostrando que é mais ou menos o que o fundo já mostrava no outro relatório, só que lá no final. Isso aqui é novo, bem bacana, adotando o mesmo padrão dos fundos, dos relatórios da VBI, que é o histórico de vacância e a previsão de vacância para os próximos meses. Eu acho muito bacana isso. Isso aqui, parabéns mesmo. Muito legal esse jeito de mostrar, que aí você consegue entender como é que está a vacância prevista para o fundo. Isso é bem bacana. Aqui a estratégia comercial. E falando aqui, pessoal, que o fundo, esse aqui é novo, tá? Falando sobre o
o que o fundo tem em negociação de ABL, em minutagem, e aqui é importante, o fundo tem 60 mil metros quadrados em negociação. Na verdade, negociação não, já passou da fase de negociação, ou seja, já está na minuta de contrato. Estou falando aqui que o fundo tem várias 60, e principalmente em ativos de desenvolvimento, isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí falando que o mercado tem pressionado, né, os valores para cima. E aí falando aqui os contratos da Volkswagen e da Ambev, que foi o que eu falei, que tiveram, por causa dos reajustes inflacionários, valores acima da média do mercado, que o fundo teve que adequar, então teve uma redução. Só que acabou recuperando por causa da Cramer, aqui ó, aluguel da Cramer. Electrolux 57%. Cara, assim, para vocês terem calma com o Andor, o HGLG é um baita fundo. Aqui o desenvolvimento, isso aqui que eu falei para vocês, a gente tem que acompanhar de perto como é que está o previsto e o realizado. Isso aqui acho que é o mais importante, a gente tem que acompanhar isso daqui. Isso aqui é novo. Não tínhamos a possibilidade de saber quais eram os fundos imobiliários que o HGLG tinha em carteira. Para saber isso, a gente tinha que ir no relatório trimestral. Isso aqui era um pedido antigo dos cotistas, de falar quanto que vocês têm de fundo imobiliário e que fundos são esses. E a gente vê hoje que o fundo, inclusive, ele coloca a estratégia. Cara, isso é muito bom. Fazia tempo que a gente estava pedindo isso. E aí, tá vendo? Tem coisas positivas, muito positivas, inclusive. E falando de duas posições aqui principais, que é o INLG, que é o fundo do Inter de logística, e o FIB, que é o industrial. Falando aqui que são as duas maiores posições. E aqui as posições do fundo, né? O IG, FIB, XPIN. Pessoal, aqui um ponto que eu queria trazer para vocês, uma curiosidade que eu olhei aqui e fiquei pensando, olha só, o HGLG, ele tem 1,68% do PL do HGLG em cotas do ING, do INLG, que é o logística lá do Inter. E isso corresponde a mais ou menos 30% das cotas desse fundo. Será que isso daqui, e inclusive eles colocam aqui, ó, falando das principais posições, né, no ING, falando que o primeiro é 100% locado com galpões espalhados por 4 estados do Brasil e vem aumentando o dividend yield ano após ano. Será que isso aqui não dá uma chamada, será que numa próxima emissão eles comprarem o ING? Já tem 30% dele. Não seria uma estratégia interessante também? Porque é algo que o HGLG está faltando, né? Faltando movimentar um pouco o mercado. Isso aqui, assim, pessoal, isso aqui é uma. Não sei se pode ter incorporação de HGLG, LVBI, Pátria, o Gelog. Então, que o próprio, com a união, com o Gelog, que foi a compra do Pátria, comprou os fundos da Genial. Então tem isso também, né? Então tem várias possibilidades. Eu acho que a partir de agora, com essa consolidação, o HGLG vai começar a destravar algumas coisas. E aqui me veio isso na cabeça, falou, pô, são 30% das cotas, será que já não é uma posição bem relativa para o fundo chegar e comprar tudo e liquidar esse fundo do Inter? E os imóveis são bons, tem o perfil do HGLG? Seria algo interessante, isso aqui é só uma elucubração, tá, pessoal? Bom, liquidez, número de cotistas... E os anexos, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo, acho que ficou mais longo até do que eu esperava, mas eu precisava trazer esses pontos para vocês e focar no que é importante, não é ficar criticando, descendo pau em relatório. Relatório melhorou em alguns pontos, piorou em alguns outros, mas o que é importante, as informações que a gente precisa estão no relatório. Acho que esse é o ponto mais importante. Faltou um pouco dessa questão da informação entre o HGLG e o HGCR, talvez a gestão entenda que não seja algo para se comunicar. Eu acho que seria mais importante o HGCR comunicar o porquê que comprou aquelas taxas, para o HGLG tá de boa, não faz a menor diferença. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E deixa aqui a opinião de vocês sobre esse relatório e não esqueçam de curtir, hein? Aquele abraço.